é para conscientizar a humanidade atual, nós, a fim disso ser alcançado num futuro que a gente espera que não seja tão distante. Agora, as frutas em geral, as infrutescências comestíveis, os frutos carnosos ou suculentos, os frutos doces ou ácidos, os mercados hortigranjeiros, hortifrutigranjeiros, o fruto experimental, o fruto híbrido, o fruto verde, o fruto maduro, o fruto temporão, a frutescência, o bicho da fruta, a fitoconvivialidade, a manutenção permanente do soma, e por aí vai. Nós temos uma série de condições sobre isso aí, falando bem mais do que isso que eu li. Agora, depois nós temos aí uma listagem de 400 frutas para você escolher e ver. Uma coisa boa que você pode fazer é o seguinte: assinala aquela que você já comeu na vida. Se, por exemplo, alguém aí não comeu a temoia, vai ficar de castigo. Eu acho que devia de colocar a pessoa na cadeia. Porque é uma fruta que é chamada, é uma bênção da natureza, né? E foi trabalhada por 3 países para chegar na temoia. Agora, a consciência frutariana, mulher ou homem, já vive ajustada aos autorrevezamentos dos costumes evolutivos, preparada para a reciclagem alimentar máxima em tempo oportuno na Terra. Como convive você com as frutas? Já pensou na dieta frutariana? Em qual nível? Agora, eu quero dizer que esse verbete tem 13 páginas, dividido as 400 frutas. Tem 45 logias e tem 8 máximos. A Rosa, se quiser trabalhar, pode aumentar aí, ó. Começa pela filiologia, que só faltam 3, faltam 3. Tá certo? Agora, eu vou aproveitar aqui para mostrar para vocês, ou expor aqui, 3 perguntas que foram feitas já há algum tempo, que nós não trouxemos para cá. Primeira pessoa queria saber o valor da autoconsciência na conscienciologia. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: porque essa pessoa, ela comparou a conscienciologia com outras linhas de conhecimento. Então, todas falam sobre o aqui e agora, e o que a pessoa tem. Por que você tem que ler uma linha de conhecimento, saber alguma coisa daquilo? Para quê? Qual o interesse? Então, nós vamos falar o que é que interessa na autoconsciência nossa, dentro da conscienciologia. Primeiro, o momento evolutivo, aqui e agora. Segundo, o saldo da FEP, da ficha evolutiva pessoal. Terceiro, o complexo, o completismo existencial da sua programação de vida. Quarto, a autoevolução consciencial. Tudo isso nós falamos antes, objetivo é essa meta. E quinto, a interassistencialidade cosmoética. Com isso, então, nós estamos explicitando aquilo que a pessoa perguntou, sobre o valor da autoconsciência na conscienciologia. Agora, outra coisa. Fizeram também uma pergunta que, na década de 80, muita gente fazia isso, lá no Centro da Consciência Contínua. É o seguinte: se cada um tem cordão de prata, todo mundo saindo aí, vai ter um emaranhar de cordão de prata, devido às ligações energéticas. Isso é a maior besteira que tem. A energia ela existe, entrecruza e permeia e coexiste ao mesmo tempo com tudo que existe. Agora, essa pergunta era do povo que fazia nas feiras esotéricas, aquela coisa. Teve gente que fez ela agora, em junho, mandaram para mim. Eu acho engraçado, são as repetições dos temas. Né? Agora, a outra, a projeção lúcida, consciente e o avião. Então, tem uma pessoa que acha que os ruídos e as vibrações do avião que faz com que ele saia do corpo toda vez que ele vai de avião. Em parte, ele tem razão. Isso realmente influi. Mas não é só isso, não. Existe o processo do isolamento, da assistência extrafísica e o problema do espaço aéreo. É tanto que eu quero lembrar para essa pessoa que perguntou que todo mundo que trabalha demais com aeronáutica ou astronáutica acaba admitindo o processo extrafísico e acaba fazendo projeção. É tanto que os grandes autores que falaram de avião, todos eles, o Lindbergh,
aqueles outros aí, igual, por exemplo, aquele do Fernando Capello Gaivota, está entendendo? Todos eles admitiram a projeção e escreveram sobre isso. Agora, o mais interessante é que eu fui falar porque me convidaram para falar no ITA. O ITA é o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, um dos maiores da América Latina, de tudo que tem no Brasil, em matéria vamos dizer, de frente de pesquisa e centro cultural de pesquisas técnicas. Eu dei curso lá, no ITA, lá em São José dos Campos. E dei curso também, que é junto lá, as comunidades são juntas, no INPE. O INPE, que é esse, eu tenho até amigos que trabalham lá, tudo isso. Agora, então, vocês vejam, lá dentro é um monte de gente que faz projeção. E eu cheguei a escrever no jornal do centro acadêmico da comunidade que tem lá, sobre processo de projeção e conscienciologia. E agora, então, a conclusão é essa. Todo mundo que começa a sair dessa dimensão de rastejar e começa a voar, de algum modo, essa pessoa começa a entrar no processo da volitação, ela acaba admitindo. O próprio Santos Dumont escreveu, tem uma frase dele muito interessante, falando que lá em cima tudo fica diferente olhando aí para baixo. Agora tudo começa assim. Agora a coisa mais séria é os livros que nós temos aqui, por exemplo, esses do Lindbergh, que ele fala no Spirit of St. Louis, quer dizer, o Espírito de São Luís, que é o nome do avião que ele fez a primeira travessia do Atlântico monomotor. Agora, o melhor da história, ele descreve direitinho a projeção. A hora que está o corpo dele no manche do avião, assim, ó, controlando, e ele fora. Agora, então, como é que é isso? Aquele automatismo do avião. Agora, ele sentia as energias, as correntes fluindo no corpo dele. Tudo ele descreve lá no Spirit of St. Louis. Tem um livro aí, tem tudo isso. Agora, veja, ele foi considerado um dos maiores heróis da época que ele atravessou o Atlântico. Foi recebido no mundo inteiro, porque aquilo foi um feito. Atravessar o Atlântico e chegar à Europa através de um monomotor não é fácil. Agora, demorou muito tempo para fazer isso, foram horas, então ele saiu do corpo, lá dentro, sozinho, só ele no avião. Então isso aí é bom a gente clarear para a pessoa saber que a aeronáutica, a astronáutica e projeção e volitação, ó, estão assim, tudo junto, tem sua relação. Agora, gente, eu quero lembrar aqui para vocês o SCP-2. Eu queria convidar todo mundo a participar desse curso. O SCP-2 vai ser no dia 26 desse mês, 26 a 28. Vai ser lá no discernimento. O EPICOM vai ser o Moacir. Agora, uma coisa, é o único SCP-2 do ano em Foz do Iguaçu. Agora, uma coisa muito séria é que todos os EPICONs foram convidados e já estão se inscrevendo. Então, vai ser o primeiro que vão ter os EPICONs todos no discernimento, sendo que o EPICON que vai comandar isso é o Moacir. De modo que eu convidaria vocês a ponderar sobre esse assunto e participar para ver se o holopensene do ECP2, como é que vai ser. É uma boa para vocês testarem, ver a situação, ver se melhorou. Nós precisamos muito disso. Há muita bobagem ainda na CCCI. Uma das bobagens que tem mais, e não sou só eu que vejo, é quando tem certas reuniões sociais, fica tudo como se fosse, sem processo interassistencial. Só fala abobrinha, muita piada em cima das coisas e fica nisso. A nossa sociabilidade ainda é muito pobre. Eu, por exemplo, eu evito de ir e fazer certos sociais, porque a minha presença quase sempre polariza uma condição mais séria. E o povo não quer saber disso. Todo mundo quer ir para a prostituição da conversa. Então é muita piada, muita besteira, fica como se a gente estivesse num botequim, ou estivesse dentro do McDonald's com a turma de madrugada, ou numa boate de madrugada. Observa como é que não é assim. Observa as reuniões, os jantares, certos aniversários, certas coisas que tem.
No entanto, é tudo gente nossa, mas vocês, ou nós, estou me colocando no meio, estamos viciados com esse processo dessa sociabilidade burra. A gente perde tempo com isso. Ali era hora de terçar as armas em matéria de mental soma, vendo o que as pessoas pensam. Então eu acho que seria bom a turma começar a ver o holopensene das coisas. Agora eu, por exemplo, eu às vezes sou obrigado, como diz lá, as piadas que eles fazem em cima de mim, né? Eu vou lá para o shopping, às vezes estou conversando com o povo, daí a pouco eu falo assim, ô Valdo, dá uma tertúlia para nós. Você está entendendo? Isso é a piada que eles jogam em cima de mim. Que a turma chegou lá, quer jogar conversa fora. Fica só nas abobrinhas, opção de coisa. Abóbora eu sei que até um certo ponto é legume, não é fruta. Hoje eu estou falando de fruta. Então, vamos pensar bem nisso. Agora, ó, vocês não acham que é assim, não? Tem alguém que está a favor disso? Levanta a mão, deixa eu ver. Quantas pessoas tem? Olha lá. A favor de melhorar essas reuniões sociais de burro. Gente, nós precisamos de elevar isso. Então, veja, só porque fez reunião social, prostituiu tudo? Foi tudo para a baratosfera? Negócio é esse. Então, o povo não gosta de conversar as coisas sérias. Agora, por isso que é que eu evito ir, porque eu não aguento falar muita abobrinha durante muito tempo. Eu não tenho mais filó para essas coisas. Porque na minha idade, eu acho que isso é normal, né? Parece, né? Se é que eu não estou gaga, eu não sei. Eu deixo por conta de vocês para a gente estudar. Agora, a vida é assim mesmo. Agora, gente, eu quero dizer para vocês que você que dê a Adriana, onde é que ela está? Você achou e viu a situação, né? Eu quero dizer para vocês uma coisa que aconteceu comigo. Eu encontrei logo a Adriana de manhã, então comecei a cantar para ela que a minha tia, Opala, era uma pessoa que gostava muito de mim. E a vida dela foi trágica. Ela se casou 2 vezes, na segunda teve uma eclâmpsia, a menina era totalmente pirada, uma consréu terrível, sumiu depois, ninguém ficou sabendo. A gente acha que ela morreu logo, ainda era menina, ainda mocinha, com muita habilidade, muito inteligente, mas totalmente sumiu junto com narcotraficante, quando ainda não existia essas coisas no Brasil. O povo nem falava, mas é tudo assaltante. Agora, ela depois, a minha mãe recolheu, cuidou dela, depois a minha irmã, mas durante muito tempo eu levei ela para Uberaba e ela trabalhou fazendo a correspondência do Chico e a minha, para atender os outros. E ela escrevia pela própria mão dela. Agora, ela era paralítica das 2 pernas, devido à eclâmpsia. Agora, o que se passa? Ela morreu não faz muito tempo, faz alguns poucos anos. Agora, essa noite eu encontrei com ela, e ela estava bem, firme, sem muito problema. Há muito tempo que eu não a via, desde que ela morreu. Eu vi rapidinho, assim, só para assistir, depois não vi. Agora, de madrugada, agora, eu encontrei com ela, então ela foi lembrar. Ela fala comigo pelo meu apelido daquela época, quando eu era rapaz. Ela gostava demais de conversar comigo. Foi essa que as concierges me levaram lá no dia de Natal e evitou que ela suicidasse. E foi depois que ela viveu muitos anos fazendo assistência para os outros. Então a vida dela foi muito positiva. Mas ela lembrou para mim e falou assim, pois é, olha, você lembra daquela música que eu gostava tanto? Minha música, isso aí é o resumo da minha vida. Mas veja, hoje eu canto isso com muita satisfação. Então eu comecei a cantar e falar lá o que eu lembrei, né? Agora a coisa é justamente isso, sabe? O nosso amor traduzia felicidade e afeição. Suprema glória que um dia tive ao alcance da mão. Mas veio um dia o ciúme e o nosso amor se acabou, deixando em tudo o perfume da saudade que ficou. Entende? Você vê que é muito romântico. Agora, ela era moça, uma mulherona grande, até bonita, cheia de vida, e era solteira. Nessa ocasião, eu era menino, que era minha tia.
Agora, então, só para vocês verem, geralmente o nome é O Destino Desfolhou, alguma coisa nesse sentido. Eu não sei se aqui tem o título. É O Destino? Pois é. Então ela fala assim, vou ler o resto a vocês. Eu te vi a chorar, vi teu pranto em segredo morrer e partir a cantar, sem pensar que dor ia esquecer. Mas depois veio a dor, sofro tanto, essa valsa não diz, meu amor de nós dois, eu não sei qual é o mais infeliz. Meu amor de nós dois, eu não sei qual é o mais infeliz, está entendendo? Agora, os nossos olhos choraram, o nosso idílio morreu, os nossos lábios murcharam, porque a renúncia doeu. Desfeito o ninho, a saudade, humilde que era ficou, mostrando a felicidade que o destino desfolhou. Agora falou assim, isso é o resumo da minha vida. Eu falei assim, realmente é. O apelido que eu tinha para ela era Palinha, porque o nome dela era Opalina. Opalina é aquela pedra preciosa, bonita, um pouco azul, claro, uma beleza. É muito raro a gente encontrar isso no Brasil. E eu sei muito de opalina, porque a dona Ana, que era minha amiga, usava opalina na roupa. Ela tinha, que arranjou no fim do mundo lá. Uma beleza opalina. Então, eu chamava ela de Palinha. Sabe como é? Que era o subdiminutivo de Opala. Agora, veja. Hoje ela estava cantando isso aqui, feliz da vida. Acabou tudo. Então, ela está só lembrando a situação. Isso aqui, gente, eu era menino. Foi antes de eu deixar Monte Carmelo que ela cantava essas coisas. Esse negócio deve ser antigo aqui, porque... Pois então, 37 eu tinha 5 anos, é mais ou menos a mesma. Por enquanto, quando ela saiu. Agora veja, isso aqui, a minha mãe tocava no bandolim com o povo todo. Então eu estou mostrando para vocês o que é o processo de retrocognição através da projeção. Toda consciex, quer dizer, aquela consciência de soma, passou pela segunda de soma, ela vai estudar a vida dela. Tudo indica que ela chegou à conclusão que isso aqui é o resumo da vida dela. Em parte, ela tem razão. Agora, vocês já viram, né? O que não tinha atrás disso, né? Outra coisa, ela casou 2 vezes com um português no Rio de Janeiro. Uma coisa, o chefe, ela morava na rua lá do Flamengo. Pois é, Pedro Américo. Está entendendo? Ela morou lá, mas depois ela se mudou e ficou com o primeiro marido, depois com o segundo. Agora, o segundo é que teve a filha que deu eclâmpsia. Você sabe, eclâmpsia é quando intoxica tudo na mulher. E aquilo, muitas morrem, né? Ela escapou, mas ficou paralítica. Agora, isso aqui é muito bonito, essa música aqui. Nosso amor traduzia felicidade e afeição. Suprema glória que um dia tive ao alcance da mão. Entende como é que é? A situação toda. Aí está mostrando o processo da juventude, né? Agora, é a vida dela em cima do lance. Agora, eu não lembrava da canção toda, porque o negócio faz muitos anos. Então, ela foi pegar na internet e arranjou. Através da primeira frase, você pegou pelo primeiro verso. Primeiro verso, que é esse que eu estava cantando para ela. Eu lembro da música inteira, mas não da letra, porque isso aí eu não cantava ela inteira. Eu só lembro que ela cantava isso demais, sabe? Na ocasião. Agora, é uma valsa de fossa, como eles chamavam, não é isso? É daquela de dor, etc., muito romântica. Agora, veja, na década de 30, isso era o máximo, na década de 40, que é antes e depois da guerra. Isso aí aconteceu demais da Segunda Guerra. É muito comum isso no Brasil. Mas, olha, você quer falar? Faz favor. Professor, por favor, na página 2, na fatologia, na terceira linha de baixo para cima. A limpeza ou higienização dos gastrossomas humanos nos próximos milênios das vivências intrafísicas. Pois é, isso aqui que nós queremos dizer é a desintoxicação da pessoa para acabar com o cemitério na barriga. Era isso que eu queria perguntar. Entende? Mesmo. Talvez nós vamos arranjar um jeito que talvez com fruta ou qualquer coisa e minério nós possamos evitar de matar tudo quanto é tipo de bicho.
Tem muita gente que já admite isso. Eu admito isso há muitos anos. Agora, vocês já pensaram, quantos séculos nós não vamos demorar para chegar lá? Isso aí é o que eu estou falando, é só quando tiver o Estado Mundial. Mas a dúvida, eu tinha essa dúvida, e outra coisa que eu queria saber é o seguinte: esse fato do cemitério que o senhor colocou, né, do fato da gente estar intoxicado com essas energias mais densas, ainda ser necessário, no que isso implica na manifestação? Por exemplo, assim, em determinado nível evolutivo... A questão maior é que mantém o processo de ferocidade na natureza humana. Se diminuir isso, vai acabar o Jack Estripador. Que o problema é aquilo que eu falo, não, vamos seguir uma do Jack Estripador, vamos por parte. Agora, ele cortava os corpos, nós temos que cortar as ideias. Entende? Você não vê que de vez em quando eu falo, usa a piada deles lá da Inglaterra. Não, segundo o Jack Estripador, vamos por parte. Você está entendendo? Então, vamos com calma, vamos pensar o que é que tem. Mas, ao mesmo tempo, que diminuiria essa agressividade, ainda não é possível justamente por causa do nível das consciências. Seria isso? Pois é, mas escuta. Quando acontecer isso, mostra que o nível das consciências já melhorou. Você está entendendo o que eu quero dizer? Uma coisa puxa a outra. Isso vai ser inevitável. E, por exemplo, assim, na sua casuística, as consciências que estão mais avançadas, além de desperto na escala evolutiva, teriam essa peculiaridade, assim, da dieta mais... Ou não é possível? Você não. A primeira coisa é o seguinte, eu, por exemplo, na minha vida, eu tentei fazer e fiz alguns poucos anos, mas depois eu perdi a memória. Então, eu voltei com o negócio para recuperar a memória. Agora, o que eu vejo é o seguinte, se você foi criada dentro de uma condição alimentar ou dieta específica, o seu organismo, até você se acostumar com outro tipo de alimento, vai dar problema. Vai bater tilt e bater pino por tudo quanto é lado. Isso é inevitável. Agora, então, veja, outra coisa. Eu trabalhei muito na minha vida, viajei demais. Então, eu deixei também o processo da dieta, mas evitando as coisas mais sérias. Por exemplo, eu evito hoje, eu como mais peixe e como menos carne vermelha. Só em certas circunstâncias, uma vez ou outra, talvez uma vez na semana, às vezes eu como carne vermelha. Então, entende? Mas mais é peixe, hoje. Agora, hoje, por exemplo, eu já estou trabalhando comigo de uma tal maneira que eu preciso de ver até as frutas, que tem fruta que está me fazendo mal. Eu já estou numa condição de pré-diabético. Então, eu preciso começar a fazer a dieta e evitar essas frutas e não comer uma coisa só durante muito tempo. Que a tendência da gente é, se você gosta de uma coisa, você quer comer aquilo sempre. Agora, eu como já viajei muito, e eu tenho minhas preferências igual todo mundo, por exemplo, o que eu gosto mais é de comida chinesa. Sempre fui assim. Agora, a minha alimentação básica é água e arroz. Sempre foi. Eu fui descobrir isso, que o processo é chinês. Então, veja, eu tenho uma tendência minha de chinesice. Os franceses é que chamavam no século XIX a chinesice, que são as biscuits da China, coisa assim. Eu sempre gostei disso. Então, veja, isso é troço da China. É coisa muito antiga dentro de mim. Eu já me dei bem com isso, por isso que eu gosto. Entendeu como é que é? Entendi. Mas agora, na comida chinesa, por exemplo, eu como, não me faz mal em nada. Entendeu? Me faz bem em tudo que eu faço. Agora, tem certas coisas na comida chinesa que eu não como. Eu evito gordura já faz mais de 50 anos. Eu não como nada frito. Você está entendendo? Tem uma opção de coisa assim que eu sigo. Agora, acho que isso é que me mantém, depois de tanto acidente, de doença, de tudo mais, que me mantém mais ou menos com essa disposição que eu tenho. Agora, acho que nós temos que, cada pessoa tem que decidir qual é a dieta que ela tem, de acordo com esse corpo que ela tem. Igualzinho aquele negócio que eu já falei aqui, aquela posição minha, que medicina e farmacopeia, farmacologia, e o processo, por exemplo, da patologia e da terapia, cada pessoa não deve ter uma doença para todo mundo. Você tem uma doença própria sua, eu tenho a minha. Cada um tem que ser tratado especificamente. E não querendo generalizar do jeito que eles querem. E agora está pior. Como diz o Melvin Morse, que esteve lá em Belo Horizonte com a gente, estava falando
que lá é só máquina, que já não tem mais contato com pessoa. Então você já viu. É muita gente que vai embirutar com isso tudo aí, se ficar só por conta de máquina. Medicina tem que tratar de igual para igual, de homem para homem, de mulher para mulher. O negócio é humano, não pode escapar disso não. Isso faz parte. Ele falou assim, não, eu quero agora vir tratar aqui no Brasil. Eu não quero tratar com a medicina americana. Que nos Estados Unidos você não tem contato mais com ninguém, é tudo máquina. Agora, aqui nós estamos caminhando para isso. As máquinas estão chegando. Mas ainda tem. Ele ficou feliz que está vendo que a medicina aqui ainda é humana. Não é tão mecânica, ou eletrônica, ou eletroeletrônica, do jeito que está lá. Então, essas coisas todas nós temos que lembrar e ver como é que é. Agora, fruta. Tem gente que não dá valor para a fruta. Agora, a gente precisa começar a pensar nisso. Eu sempre gostei de fruta. Sempre procurei comer alguma coisa, mas nem sempre dos lugares que você vai, você arranja fruta. É muito difícil. Agora, por exemplo, aqui, nós estamos no Paraná, isso aqui é a capital da fruta. E outra coisa, hoje, para quem pode comprar alguma coisa, por exemplo, a temoia, eles estão vendendo em caixa. O Roberto conhece isso tudo aí, como é que é. O outro que é doido aí com fruta, ó, que segue as minhas coisas há muitos anos, é o Moacir. Quem vê mais o pomar aqui, por exemplo, do CAEC, esse tempo todo é o Moacir e eu. Atualmente, por exemplo, eu estou falando das amoras, mas não é só isso, tem os períodos. Agora, Moacir, uma coisa que você podia fazer, e a gente depois estudar com o Roberto, é ver os períodos das frutas nos pomares do CAEC. Para a gente falar, ó, esse mês, do dia tal ao dia tal, tem isso, do dia tal ao dia tal, tem isso. Olhar o ano inteiro isso aí, que o povo não sabe, para ver se a gente começa, sabe, a colocar a ideia de dieta melhor para todo mundo. Agora, vamos pensar e fazer essa listagem, depois olhar com os dietistas aí, o que é que se pode oferecer para tudo. Por exemplo, o que é que a amora faz? De quanto em quanto tempo? As amoreiras nossas aqui, elas dão várias vezes no ano, não é só uma vez. Agora é um dos períodos mais sérios. Esse ano, por exemplo, as amoreiras estão demais. Na porta de casa é um desperdício, me dá pena. Está tudo escuro. O cimento, que é claro, ficou preto. De tanta amora no chão. Agora, veja, aquelas são as mais doces do CAE, que é aquela árvore lá na porta de casa. É a tal que eu joguei muita energia nela, Deus que ainda estava menor aí. Então, vamos pensar nessas coisas todas. Você entendeu aí o nível? Entendi. Agora, ó, marca depois nas 400 quantas frutas você conhece que já comeu. Eu jurei. Agora, ó, uma coisa que eu quero chamar a atenção. Existe fruta hoje, que vocês sabem, é considerado remédio, né? Uma delas é a Iacon, que é para diabético. A Iacon, muita gente aqui não conhece nada disso. No entanto, é uma batata doce que é dos Incas, é muito antes da América, esse negócio todo. E ela é boa. Tem muita coisa para fazer com essa batata. A Iacon. A Iacon tem muito aqui. Quanto está custando o quilo lá, Roberto, da Iacon? Aqui, R$ 2,50. R$ 2,50 o quilo. No Ceasa. Agora, veja, lá perto do Moresco também tem um lugar que vende essas frutas todas ali perto. Tem vários lugares aí. Agora, por exemplo, a Iacon. Levanta a mão, quem é que não conhece, nunca comeu, nem pôs na boca a Iacon? Ó, xinga esse povo aí para mim, Roberto, por favor. Você que... Hein? Quem é que é bom de xingatória aí? Vamos xingar esse povo. É? Não, aquela vai, mas tem que ser modulada. Bem feita, tá certo? Agora veja, que tal vocês procurar Iacon e ver? Veja, eu estou sendo contra mim. Porque se todo mundo aqui for começar a comer Iacon, vai acabar com tudo. Quando eu procurar em você, não vai ter mais. Mas eu sou uma pessoa que eu tenho que pensar no universalismo da fraternidade. Eu não posso esquecer disso. Então, por isso que eu estou prostituindo a minha condição. Não é isso? Iacon, tá certo? Não esqueça disso. Olha as consciências, estou falando para as consciências presentes. Humanas, consciências. Iacon, tá certo? Mas pode falar.
Tem o mangostim também, né? Que o Ivan descobriu, que é uma delícia. E aqui tem... Não, muita gente o gosta da ano Iacon. inteiro. É na feirinha, viu, gente? Vocês acham Iacon? A feirinha ao ar livre. Domingo. Aqui vocês nunca foram, não? Gente, esse pessoal não conhece a feirinha? Todo domingo de manhã tem a feirinha lá da Avenida... Aqui, como é ó. que chama? JK. Aqui, ó. Anarfas. Eu com já a estou aqui... feirinha. E o mangostim também tem aqui, e lá nos Estados Unidos, Nova York, é fruta exótica carésima, que eles fazem, inclusive, suco. Nós experimentamos lá, eu e o Ivan, né, meu genro, suco de frutas. Então, está lá, mangostim, fruta brasileira. Então, é uma coisa assim, o pessoal viaja para poder comer, e aqui a gente tem todo dia, se quiser. E o povo não dá valor. É a turma de Ipanema que nunca vai à praia. Mesma coisa. Mas, olha, eu vim aqui, não foi para falar do mangostim, não. É o seguinte, ontem no GNT, eu assisti uma reportagem daquele cozinheiro-chefe americano, é o Jamie, né, que eles falam aí, fica fazendo comida na televisão. Pois é, uma coisa interessantíssima, não sei se vai repetir, é sobre a produção industrial do ovo e do frango, porque são os alimentos mais consumidos na Inglaterra. Ele convida uma série de pessoas para um banquete, e antes do banquete, ele apresenta como é a industrialização dos ovos, terrível, e do frango industrializado. Então, é assim, é um pouco chocante, mas acho que vale a pena a gente tentar ver se acha no GNT, para ver como que a gente está comendo mal. Então, assim, o ovo, como é que ele chega? O que ele faz com o ovo quebrado? Então, os ovos quebrados, eles são colocados lá, vendidos em líquido, né? E muitos deles até assim contaminados. Os frangos tão apertadamente criados que eles, pelas fezes e do frango, ele começa, por causa da amônia, começa a ter feridas nas pernas dos frangos e nas asas, e se bicarem. Então, inteligentemente, eles abatem os frangos e cortam aquele pedaço que está ferido para ninguém ver. Então, parece que a coisa está séria e a gente a mensagem é tentar ver como é que fala? De onde que vem o ovo, a procedência do ovo que nós estamos comendo, como é que como é que o frango é criado, porque tem vários tipos na industrialização, que já tem uns melhores, com espaços maiores. Agora, o ideal seria o ovo caipira, que a gente chama, né? Eu não como ovo desde que eu tive infarto em 1960. Mas nós comemos aqui, Sabe? todo mundo Só come faz ovo aqui, não come? 48 anos que eu não ponho ovo na boca. Agora vocês já pensaram o trabalho que isso me dá, né? Fazendo essas viagens tudo para o exterior, e tudo nunca leva nada ovo. de ovo. Por exemplo, o que eu choro com ovo não é nada disso, não. O que eu choro é que eu gostava muito de ambrosia, daquelas coisas, fios de ovos. Agora, Nunca mais eu pus isso mesmo o frango que a gente come, então tem o frango orgânico, tem o ovo orgânico, que são aqueles que hoje... Pois não, hoje é a comida orgânica. Todo a lado carne se fala orgânica... Agora, gente, fruta, não esqueça disso, fruta. Dieta fruta, frutariana. E quando não for na fruta, vamos ver a procedência de onde que nós estamos comendo, porque dá para impressionar, tá? Mas então, ó, minha chefe, chegou uma que é a dona da natureza, e ela que comanda tudo. Ela faz o sol parar, ela traz o dia antes da noite, não é isso? Mas olha, vai em frente. Obrigada. Professor, aproveitando então carona, eu posso deixar disponível, se houver interesse, uma rede de produtores orgânicos que entregam em casa os alimentos. Eu passo para o pessoal e fica disponível. É uma das coisas. Existe um vídeo que mostra exatamente o que a Solange falou sobre as galinhas que debicam, dão um excesso de antibióticos, porque, de fato, elas vivem sob muito estresse e elas adoecem muito, então elas vivem doentes e depois eles vendem isso para nós mesmos. Então, é uma comida ruim. A gente tem vários problemas hormonais também por conta da quantidade de hormônio que a gente ingere.
né? Então, o manejo, que é agroecológico, ele vem com muita tecnologia, mas é muito difícil contrapor toda a tecnologia que veio no pós-guerra, que é o que está disponível hoje para nós em termos de alimento. Então, pegando esse gancho e vendo isso aqui sobre tecnologia, professor, na página 2, quando em detalhismo fala de tecnologia, a técnica avançada da hidroponia. A hidroponia, ela está na linha desses produtos químicos, ela libera nitrato na alimentação, que é cancerígeno. Né? Então, é uma anticomida natural. E outra coisa, artificiosa. Muito artificial. Quando eles lançaram a tenho uma hidroponia, sugestão. eu estava na Califórnia, lá na Disneylândia, e eles mostraram um negócio que depois levaram para o Epcot Center. É bonito, eu vi as né? coisas no início, é muito Porque bonito. é artificializado, é uma vitrine. Mas agora é um vitrine negócio para a muito pessoa bonito. examinar com calma, e hoje está sendo condenado. Exato. Então, a minha sugestão para a tecnologia, hoje o que tem mais de avançado em agricultura é a volta da agricultura viva, que está da linha da agroecologia, que pega todos os conhecimentos, desde a antroposofia para cá, revitaliza com toda a base da biotecnologia, mas voltada para reavivar o solo e, a partir de um solo vivo e sadio, ter plantas e animais sadios, respeitando os hábitos e os costumes dos animais também. Então, a galinha cisca, o boi tem que caminhar. Então, nada de super confinamento para dar essa super doença nos animais e também a questão das plantas, né, da Outra forma coisa, de manejo do a solo das tormenta plantas. mesmo estão implicada aí com o negócio do boi, que ele anda sempre na direção norte, né? Você viu aquilo? Descobriram isso agora recente, as revistas científicas estão trazendo isso. Então, eles não sabem explicar isso, a situação está difícil. Por que é que o boi tem sempre a direção? Baseado em quê? Ele come o pasto sempre com a direção. Entende? Ninguém está sabendo ainda explicar a onda disso. É um processo robusto, é um processo de energia. Agora, até que ponto, por exemplo, que não tem aí o processo da força gravitacional e outras coisas mais? A coisa para estudar. A parte magnética mesmo da Terra. Pois né? é. Então, professor, o senhor acha que na tecnologia Você poderia faz colocar... então a listagem, vamos deixar aí para a turma pegar Tá. isso. O senhor acha que dá para colocar a técnica avançada da agroecologia Dá. aqui? Dá, vamos pôr. Obrigada. Viu, ô chefe? Da agroecologia. Obrigada. Vamos pôr sim, muito bom. Vamos em frente. Só uma observação do boi. Sim. Ele come sempre a favor do vento, instintivamente, para não ser atacado, porque ele sente o cheiro. Não, mas o caso não é isso, não. Não? Isso aí já foi superado. Eles estão agora tentando ver por que todos seguem para o norte correto. Seja onde for. Ele está sempre virado para aquele norte. Ninguém está sabendo o que é. As revistas estão trazendo isso, inclusive as científicas. Eu vim passar o telefone dessa cooperativa que a Érica falou. Oba! Quem é que tem caneta aí, ó? Anarfas frutarianos. O nome Faz dessa favor, cooperativa- anotem. o nome Vamos dessa repetir o número aí, cooperativa faz favor. É a Prosme, com MI, né? A Prosme, o nome da cooperativa. A Prosme, A-P-R-O-S-M-I, a Prosme. E o telefone tem que ligar 45, porque eles não são daqui de Foz. 991 90600. 9919 0600. Eles mandam uma planilha para o e-mail. 0906, é isso aí. 00. Eles mandam uma planilha toda segunda, né, toda sexta-feira, com os produtos que tem, né, para você fazer o pedido até na segunda. E aí, quarta-feira, eles entregam na sua casa. Cobram Levem uma isso a taxa de sério, R$2 viu, pela entrega. meus alunos do curso primário, faz favor. E é Eu estou sério que coisa, voltando vamos ao ver, curso tem- primário hoje para falar sobre Tem bolo, dieta tem e pão, fruta. tem macarrão, além de frutas. É no e curso primário folhas que a gente e dá tudo, aula tudo sobre orgânico. isso. Tá certo? E outra- Estou voltando na época de 1939. Tá certo? Uma vergonha, 70 anos. Né? Outra preocupação também que hoje em dia o pessoal está tendo é com os supermercados de ver a procedência da carne, do gado, né? Porque está tendo aquelas fazendas na Amazônia que estão desmatando demais e os supermercados vêm comprando aquela carne. Então hoje o pessoal está preocupando com isso para não incentivar, né, que compre essa carne ilegal, né, da Amazônia, que é um desmatamento ilegal,
e estão procurando ter o certificado, né, pedindo para o supermercado o certificado dessa carne, da procedência da carne, para não estar alimentando esse desmatamento. Então, gente, olha, isso tudo é bom para evitar o câncer. Por exemplo, esse monte de câncer que dá em todo mundo, inclusive nas mulheres, o tanto que está dando aí. Olha o processo da tireoide que tem dado ultimamente. Isso tudo, quais são os fatores que influenciam isso? Ninguém sabe até o momento. Está todo mundo chutando. A verdade é essa. Então, nós vivemos na lixeira planetária da Terra atualmente. Isso aí é um perigo. E outra coisa, o capitalismo selvagem subverteu tudo quanto é alimento. Alimento e veneno, hoje, está assim, ó, um anda junto com o outro. Então, vamos voltar para a natureza. Por isso que eu estou falando. Eu quero dizer para vocês que tem aquele nosso amigo que esteve aqui, que ele vai plantar temoia também aqui nos nossos terrenos todos, que agora nós temos muito terreno, podemos fazer mais pomar. Só de pomar, nós temos vários grupos de árvores aqui que são de pomar. Mas a gente tem que ampliar isso mais. E eu mesmo falei com ele que o ideal é a gente melhorar o paisagismo aqui a partir das frutas, das árvores frutíferas. Então, plantar as frutíferas. Eles que são técnicos já falam direto, eles não falam árvore nem nada, são as frutíferas. Então, as frutíferas, nós estamos precisando disso. De modo que vocês aí, ó, eu queria fazer um recado particular para as pessoas que estão fazendo casa, mansões, e que vão fazer outras casas e residência por aí afora. Lembre-se, reserva um espaço para você fazer um pomar. Isso ajuda a sua casa. Afogue a sua casa dentro do verde. Isso vai ajudar você a melhorar o seu mental soma. Quem fica junto da natureza, vamos dizer, dinamiza o processo do discernimento. Quem sai disso está no buraco. Nós nunca vamos deixar de ser animais enquanto estivermos nessa dimensão. Você vai sair daqui, vai voltar, você vai virar animal de novo. Então aqui a gente tem que ter contato com a natureza para saber conviver com isso numa boa. E o processo da fruta é uma necessidade, nós todos precisamos disso. De modo que levem isso mais a sério, vale a pena. Você quer falar, Roberto? Por favor. Só mais uma prestação de serviço, né? Da listagem total que a gente tem aqui, temos 47 frutas, né? Aqui, dessas que você listou. Das que nós temos aqui, né? Então, nós temos 47. É mais de 10%. Já é significativo. Temos 6 pomares aqui, mais 2 no discernimento. São 8 pomares, tá certo? Agora, ó, então, levanta a mão quem é que nunca foi a um pomar do CAEC ou do discernimento. Não, levanta. Quem nunca foi? Levanta a mão. Não, levanta a mão sem vergonha. Sem vergonha. Olha só, olha o tanto de gente que nunca viu nada. O que vocês estão esperando? E outra coisa, quem nunca pegou uma fruta e colocou na boca e comeu? Aqui. É isso. Vocês são os bobocas. Bobocas, totais. Ó, eu não falei burraldo, burrildo e burroide. Não, eu falei boboca. Na próxima vez, eu falo burraldo. E outra coisa assim, é gratuito, né? Não paga nada, a pessoa por incrível que pareça aí, boca livre. Boca livre. Tá bom? Nós temos 4 aqui, ó. Aqui, próximo ao estacionamento, tem um. Aqui próximo ao antigo Fitolab, em frente ao lá junto de casa. Próximo da casa do professor Valdo. Exato. Na frente, tudo quanto é lado, atrás, tudo nós temos fruta lá. E aqui, próximo ao acoplamento. Agora, atualmente, Moacir, quantos pés de amoreira nós temos? Amoreira? Acho que tem uns 10, tem mais? Não, muito mais. Tem mais? Só aqui de amora tem mais de 10, presta atenção. Agora, as maiores são aquelas que tem lá em cima. Hein? Só na ponte tem mais de 10. Na ponte tem 4. Eu não sei porque o negócio é sério. Você sabe que a Graça, de vez em quando, ia, pegava as frutas todas e levava para dar como sobremesa lá em cima, no refeitório. Só na minha casa, que tem ali, que tem uns 10 metros quadrados de quintais, eu plantei 12 pés de frutas. Agora, ó, muita gente aí está querendo fazer mansão. Faça uma casa funcional, esqueça mansão.
e planta lá alguma coisa verde. Isso é mais sério. E quem quiser mais alguma dica, sugestão, ó, tem eu, a Érico, você, a gente vive comprando frutíferos aí, praticamente todo semestre. Isso. A gente faz uma renovação. Dá uma geral. Tá? Agora, gente, eu tenho aqui umas perguntas que já fizeram de hoje. Tem um amigo meu, que é lá da Espanha, que hoje aconteceu um fenômeno, e a nossa amiga também, é outro fenômeno. Esse aconteceu, o primeiro foi com a Adriana, agora esse aqui foi com a Laura. A Laura está aí, é testemunha, sabe o que aconteceu. Eu cheguei para ela, peguei uns dados que eu descobri de junho, que um amigo meu mandou da Espanha. Ninguém me falou. Aquilo ficou naquele caderno que eu tenho de 320 questões novas, que de lá que eu estou tirando. Agora, eu chego para ela e falo assim, ó, eu preciso de encontrar com esse meu amigo. Então, já peguei também, dei até pedir para a Kátia para ver se encontra aqui. Parece que eles andaram publicando um livro, que eu não tenho. O casal é que me ajudava mais na Espanha, eles são de Madrid. Então, o que se passa? Eu, de manhãzinha, falei nesse assunto, tomei providência, mexi com a coisa. Por incrível que pareça, a primeira pergunta que vem é do homem. A Laura quase desmaiou a hora que viu, mas não é possível, sendo que aquela pergunta dele que eu não sabia é de junho. Agora, então, a minha pergunta que eu fiz, a cretina que eu fiz para a Laura, a minha pergunta é cretina, que eu fiz para ela. Não é ela que é cretina, não, sou eu. Então, aqui, a mesma coisa eu vou fazer para vocês. Minha pergunta é cretina. Quem é que evocou o meu amigo? Foi ele que me evocou ou eu que evoquei a ele? Como é que isso pode? Isso aí não é coincidência. Não tem jeito. Vocês estão entendendo? O nome é outro. Como é que é essa interatividade? Sincronicidade. Agora, ó, ele está falando aqui o seguinte. Um programa da TVE2, emitido faz alguns meses, faz a gente pensar. O francês, que é o Jean Ziegler, que é aquele Ziegler, que é o ensaísta e relator da ONU, junto ao Eduardo Galeano, que é aquele que escreveu sobre as veias abertas da América, aquele negócio, que é um escritor, eles desnudam o atual assassino de massas, a nova ordem mundial. Então, pode ver, ele está mandando aqui o Google, onde é que tem as coisas todas. Eu quero ver isso depois, e vou pedir lá para a Adriana depois, para pegar aqui, que aqui tem os nomes, tudo que é que tem. Mas é interessante, uma coisa para se pensar, esse povo não é bobo. Esse Galeano é uma cabeça, e esse Ziegler também não é pouca coisa, não. O homem é muito sério. Agora, está falando no Google e está falando no vídeo, com as coisas todas. E mandou as saudações dele para mim. É esse meu amigo lá da Espanha. Agora, esse é um fenômeno que ela viu acontecer. Agora, ó, o que vocês acham? Foi eu que chamei o homem ou ele que me chamou? Hã? Como é que vocês explicam isso? Como é que é? Quem é que tem mais energia? Sou eu que chamei. Está na cara. Isso acontece comigo, todo mês tem alguma coisa nesse sentido. Agora, ele já faz muitos anos que nós não temos contato. Ele e a senhora dele, eles é que me ajudaram mais na Espanha, em tudo. São as cabeças silenciosas, sigilosos, calados, quietos. Ó, eu vou falar o nome dele se você quiser. É o José Alonso. Quem é que conheceu ele lá? Conheceu, né? Você sabe, você lembra dele, né? E da senhora dele também, né? Eu estou atrás, vamos ver se ele está vendo aí, porque agora ele está por dentro disso, desde junho que ele está seguindo as coisas, porque a pergunta que veio é de junho. Nós já estamos começando a ficar velhinhos nesse negócio de online aqui, já tem muitos meses. Agora aqui outra pergunta. Não é incoerente acessar via postal de sites que exaltam o catolicismo, bem como diversas empresas que não sabemos a procedência, via parceria do IC com o Google? Isso aqui eu não sei, preciso examinar. Vamos deixar isso aí depois para o Roberto, para ele ver o que é que se passa nesse assunto. Eu não sei o que é que ele está falando. Noto que na CCI há um número com
considerável de duplas que se separam ou entram em dificuldade no relacionamento. Por exemplo, casais que em sua cidade se devam melhor e que, quando vêm para fora, começam a brigar mais. Há uma pressão específica na afetividade das duplas da CCCI, por causa da Max Proex grupal. Os assediadores procuram minar esse ponto, uma vez que a pessoa desestabilizada afetivamente pode comprometer todas as frentes do seu trabalho. Olha, tudo isso acontece, mas vocês têm que lembrar o seguinte: o processo do relacionamento, esse processo, em crise no mundo inteiro. Desde a época lá do choque do futuro, já faz algumas décadas, que eles falavam que os relacionamentos iam mudar tudo. Eu também trouxe já o relacionamento diferente, que nunca foi falado antes, que é o processo do duplismo, da duplologia, do processo disso aí. E outra coisa séria, a INVEX, com a inversão existencial. Isso tudo são modificações e alterações que tem que criar problema mesmo. Isso é normal. Então, a gente tem que esperar que essas coisas aconteçam. Agora, eu não acho que seja Foz que esteja fazendo isso, não. A única coisa é que a CCCI colocam as coisas mais nítidas e melhores. Então, tem gente que às vezes não resiste. E se começar a fazer aquelas mesmas tolices que fazia antes, começa a aparecer mais. Então, isso fica mais óbvio. Agora, qual a influência da alimentação na TENEPS? A carne vermelha influencia a energia sexual? Favor comentar a questão dos produtos orgânicos. Olha, o ideal para praticar a TENEPS é a pessoa mexer com a natureza o mais que ela puder e evitar os processos de tudo que seja negativo do ponto de vista de, vamos dizer, criminalidade ou violência. Então, por exemplo, um tenepsista, quando começa, às vezes tem gente, certas senhoras que chegam, eu pergunto: você gosta de filme de horror? Eu falo assim: sim. Então, você vai passar 1 ano sem ver filme de horror. Para um homem, eu pergunto: você gosta de filme de violência? Eu falo assim: sim. Então, passa 1 ano sem ver os filmes de violência. Por quê? Isso atrai a pessoa. Se uma pessoa acha que essas coisas não influem, eu dou uma técnica. É muito fácil. Veja os 2 filmes de violência, desses que os carros batem tudo, que quebra tudo, que tem tiro toda hora, que mata uma porção, e depois vai dormir em seguida. Vai ver o que vai acontecer com você. Uma boa parte das pessoas, se conseguirem dormir, que alguns não conseguem, depois que viram esses filmes, eles vão ter pesadelo. Então, a pessoa tem que relacionar o filme, o sono e o pesadelo. Ela vai entender muito aquilo que nós estamos falando. De modo que seria bom observar não só a alimentação, mas tudo aquilo que a pessoa faz de modo geral. Isso pode ajudar muito. Uma outra pergunta. No verbete sobre a Consim Frutariana, primeira página, antonimologia, item 4, o que significa Consim Golfinho? Consim Golfinho eu já escrevi, já tem até artigo que eu escrevi sobre isso. A pessoa precisa ver o que é que eu já falei sobre isso. Mas o golfinho, geralmente, é aquela pessoa que tem direção. Então, é uma pessoa que tem uma boa direção naquilo que ela faz. Ela tem uma antena que direciona ela para o lugar certo, do jeito que o golfinho tem. E ele vai para frente. O processo dele é esse. A Consim, o golfinho, tem outras conotações, outras coisas. Mas é preciso a pessoa ver. Eu já tenho artigos sobre isso que eu já escrevi há muito tempo. Agora, hoje é inevitável nos alimentarmos de carne para a manutenção da memória. Quais são as outras implicações físicas da dieta carnívora? Olha, tudo depende do que a pessoa faz. Se uma pessoa, por exemplo, ela viaja muito para dar aula, é melhor ela se alimentar de tudo quanto é tipo de comida, para ela poder selecionar aquilo que presta. Porque senão ela vai comer comida só vegetariana em certos lugares, ela vai pegar tudo quanto é bicho, até a ameba histolítica. E é um perigo. Por exemplo, durante uma boa temporada, eu ia a Curitiba, não comia nada que vinha de verde. Por quê? Os próprios médicos estavam evitando isso, porque tudo que chegava de verde estava cheio de bicho. E esses bichos, às vezes, eles criam doenças terríveis de uma hora para outra. Às vezes não aparece, a pessoa até esqueceu o que foi aquilo.
De modo que é bom a pessoa comer de tudo, onívora, quando ela estiver tendo contato com vários tipos de cultura, cidades e viagens dela. Porque às vezes é difícil ela selecionar o que vai comer. E outra coisa, fica muito chato. Você não pode, por exemplo, levar, igual que os americanos faziam na década de 50, levar comida numa mala e levar. Hoje eles não permitem isso. Nos Estados Unidos, por exemplo, você não pode chegar com qualquer tipo de fruta, de comida, nem nada. Eles revisam tudo e dão conta nisso. Porque pode levar bicho para as culturas que eles têm lá. Então, essa coisa toda eu já tive que enfrentar na minha vida. Então, a gente comia aquilo que eu achava que era melhor. De vez em quando, às vezes, eu levava alguma coisa, eu carregava algum biscoito, alguma coisa que eu tinha certeza, que às vezes vale a pena. Agora, hoje, por exemplo, existe muito mais a indústria de coisas boas. Por exemplo, tâmara. Eu gosto muito de tâmara, já comi muita tâmara, etc. Eles estão vendendo muitas tâmaras aqui. São todas essas do agro, vários tipos da indústria de tâmara. Mas, por exemplo, você nunca pode pegar uma tâmara e colocar na boca. Ela tem uns bichinhos pequenininhos que em 100 não tem. Na 100ª você vai achar o bichinho. Mas é um monte. O dia que você vê aquilo, vai ser um problema. Então, eu já aviso que uma boa parte de vocês já deve ter comido tâmara com bicho. Então, a tâmara tem que abrir, o ideal na faca, tirar a semente dela, porque os bichinhos ficam junto à semente. Agora, é bichinho pequenininho, é germe, mas um monte. E isso tem. Não tem jeito de fugir disso, não. Ela é muito boa, mas não fica pondo o negócio direto na boca. Abre o olho com isso. Tá certo? Até a amora tem, mas essa da tâmara é uma das coisas mais impressionantes que tem. O negócio é trágico. É muito bicho, hein? É a tâmara seca, essa que vem dentro de plástico aí, da agro. Tem vários tipos da agro aí, vários tipos desses. Entende? Outra coisa, elas são muito boas atualmente, são ótimas. Mas, ó, cuidado com o dente. Vai ter bicho tudo quanto é lado, não é fácil. O dia que uma pessoa vê, está entendendo? Mas eu, por exemplo, eu não gosto de mostrar uma coisa dela, porque senão a pessoa nunca mais vai pôr a tâmara na boca. E isso aí é uma coisa séria. A tâmara é um negócio sério, né, para se comer. Afinal de contas, é comida quando vocês eram tuaregues, lá no deserto. Então, pensa nisso. Mas então, Otto, vamos em frente. Professor, na página 2, na divisão detalhismo, tópico crescendologia. Sim. Eu quero entender melhor essa condição do crescendo antropófago, carnívoro, vegetariano e o mais avançado minerófago. O problema todo que eu quero dizer aqui é o seguinte, veja, antropófago. Hoje nós já não somos mais tanto assim, tá certo? Mas nós somos carnívoros. Eu acho que aqui nessa sala, nessa vida, com esses corpos, ninguém comeu outro corpo, mastigou, entende? Agora, então, veja, carnívoro, eu acho que a maioria. Agora, vegetariano, tem alguns. E minerófago, estão começando a pensar no assunto. Como é que é o minerófago? Minerófago é usar as coisas que seja só de minério, uma opção de coisa, sempre tem. O que eu poderia comer de minério? O que diz respeito ao minério. Hoje eles já estão estudando o que é que vão fazer com isso. Mas tem umas coisas que podem chegar por aí. Por exemplo, se você pegar o cadáver de peixe que você não matou, como é que vai ser? Vai ter minério nisso. Tem uma opção de coisa ali que tem. Agora, tem uma opção de coisa para ser inventada, né, que ainda não chegaram lá. Entende? Agora, minério, vamos pensar bem. Tem certas coisas que se petrificam e etc. Tal. Tem coisa dessa que se pode virar alimento para a gente. Como é que fica? Então, esse minerófago é processo ainda está começando agora. Eu sou um que já falo nisso já faz algum tempo. Entende? Para a gente esquecer. De qualquer maneira, nesses 4, o primeiro já não tem tanto. Quando tem, aparece nos jornais, tal, entende? Que é o silêncio dos inocentes, aquela coisa toda. É o cara que é carnívoro humano.
E outra coisa, os índios falavam que a carne humana é melhor do que a de porco. Parece muito, mas é melhor, é mais doce. Entende? Isso é os índios do Brasil. Os antropófagos. Entende? Agora, isso tudo acabou. Pelo menos, hoje já é uma coisa que já não pega bem, já é crime hediondo, não dá certo e tal. Entende? Você acha que no futuro, a nossa tendência, no futuro distante, seria nos tornarmos minerófago? Não sei como vai ser isso. Tem muita coisa ainda para ser descoberta, né? Mas o caminho vai ser esse. Entende? Afinal de contas, nosso corpo é baseado em minério, né? Antes de mais nada. Se você for pensar bem, entende? Então o problema é fazer a síntese dessas coisas. Isso tudo falta fazer. Coerente. Tem muita pesquisa para chegar lá, né? Entende? Vamos fazer força, né? Mas então. Obrigada. Professor Valdo, você podia comentar sobre o leite, a necessidade, a pertinência do leite, visto o leite que a gente consome Não, hoje? aqui, eu vou falar franco para você o que eu penso. Eu sou contra o leite. Eu sou favorável até uma determinada idade. Depois disso, não. Adulto não deve tomar leite. Mas por quê? Por causa da lactase. Eu tive estudando isso desde a época dos nazistas na Argentina, em 1953. Entende? Eu praticamente não tomo leite. Eu evito isso não sei há quanto tempo. Os derivados. Agora, no meu caso, na minha idade, se eu tomar leite é loucura. Você está entendendo? Vai me piorar todo o processo gastrointestinal. Por causa da lactase. A gente não faz mais a síntese disso, não faz assimilação. Eu já perdi isso nessa minha idade. O corpo já não é a mesma coisa. Sim. Então, leite é um processo mais para criança. Agora, adulto que vive tomando leite, esse monte de coisa que se faz, tudo aí é exagerado. Isso é minha escola, o que eu penso. Agora, tem muita gente que defende o leite, inclusive dietista que faz isso, faz aquilo. Mas eu sou contra. Essa intolerância ao leite, ela pode gerar uma série de condições que a medicina ainda não compreende, né? Intestinal e... Tem muita coisa que eles não juntam as especialidades. Isso, né? Você está entendendo? Sim. Precisava de juntar. Não é só gastroenterologia, não. Tem muito mais coisa nisso. A repercussão são os completa, processos de né? síntese dentro da assimilação nossa. Metabolismo, catabolismo, anabolismo, isso tudo teria que ser estudado mais. E os derivados? Se a gente passar para o iogurte, opções assim... Tem gente que se dá bem com isso. É preciso de ver até avaliar, que ponto né? que você dá. Sim. Eu, por exemplo, não uso nada disso. Sim. Já faz muitos anos. E eu me dou bem de não usar. Mas veja, eu gostava muito, por exemplo, de ovo com arroz. E aí eu deixei disso. Ficou com Hoje, arroz. a única coisa que eu como é arroz com farinha, que é da minha infância também. Eu não sei se aqui alguém já comeu arroz com farinha. Muito bom. Obrigada. Então, o processo todo que eu acho também, uma coisa que é bom a gente esclarecer é o seguinte. Eu acho que culinária, antes de mais nada, é molho. O mais é a apresentação. Eu sou frio porque eu sofri muito com essas coisas. Então, eu sou frio, gelado, para examinar isso. Então, culinária, para mim, é molho. Segundo lugar, é a apresentação. Entende? Agora, o povo gosta de fazer escultura, que é arquitetura, colocando primeiro a estética, depois é que vem a funcionalidade. Eu não. Eu penso sempre na funcionalidade, depois é que vem a estética. Agora, matéria de culinária é igualzinha à arquitetura. Quantas coisas tem aí que não funcionam? Eu já falei para vocês. Lá em Brasília eu vi uma opção de obras arquitetônicas fora de série, mas não funciona. Você vai olhar, tem uma opção de coisa que não atende à fisiologia humana. Vocês lembram que eu sempre vivo falando aí para os psicólogos, para estudarem a fisiologia humana, que é uma das coisas mais sérias que tem. Foi uma das coisas que eu mais estudei e vivo estudando. Para mim, ainda tem muita coisa da fisiologia para ser descoberta. A fisiologia humana, se nós começarmos a estudar bastante, nós vamos começar a entender o holossoma. Tem que começar por aí. É a funcionalidade do processo da consciência através de um veículo. O veículo humano é o que a gente usa mais aqui. Então, a gente tem que ver como é que isso funciona. Quanto mais noção a gente tem disso, melhor para o processo do trabalho e as coisas todas que nós fazemos.
Agora, outra pergunta aqui. Por que apenas parte da frase enfática está em negrito? Qual é o critério? Ah, tá certo. Essa aqui nunca ninguém perguntou. De forma. O caso é o seguinte, a gente coloca em itálico, na frase enfática, os 1, 2, 3 elementos básicos das 4 linhas. Tem uma técnica para fazer a frase enfática. Agora, sempre que ela aparece só em itálico e sem ser em negrito, é que interessa, que é a síntese. Olha todas as frases, que você vai ver que aquelas que estão em itálico são, ou correspondem, às ideias básicas fundamentais daquilo que nós estamos debatendo. Então, é um processo de você dar de mão beijada e mastigada, só falta deglutir a ideia do verbete. Quais são os níveis da dieta frutariana? Níveis. Como é que nós vamos ver isso aqui? Níveis. O que é que a gente pode significar como nível de dieta frutariana? O que é que vocês podem falar? Ô, Roberto, o que você acha disso? Vem aí, expõe o processo para nós. Uma pessoa pode viver uma dieta frutariana hoje? Ainda é difícil, né? É difícil. Ainda é difícil. Então, qual seria o nível? 80%? O percentual vai aumentando conforme cada um. É importante chamar atenção para isso. Primeira coisa é a pessoa experimentar as frutas. As frutas. Ver como é que é a reação dela diante de cada fruta. Porque aí a diversidade é muito grande, né? Em relação à acidez, em relação às substâncias, amido. Isso, amido. Percentual das substâncias. Então, ela tem que experimentar e ver como é que reage. A maioria das frutas, ou todas elas, se for possível, descascar. Isso. A coisa séria o hábito também. adquirir esse Devido hábito. ao processo dos agrotóxicos. A casca tem coisa que você pode comer. Por exemplo, eu hoje comi um monte de moranguinho que o Francisco planta aqui no CAEC. Não tem agrotóxico. Eu passei dezenas de anos sem comer morango, porque todo ele tem agrotóxico. Hoje eu comi. Eu estou falando aqui com um moranguinho na barriga. Fora de série. Isso não é todo dia. Não é todo dia que existe isso. O moranguinho dele tá bom. Tem uns docinhos. São pequenos, mas muito doces. Impressionante o negócio. A pessoa vai, então, aumentando o percentual gradativamente, pois é, conforme então ela é que a reage, gente vê o processo do cada nível. Casa a pessoa tem que estudar. É isso? Casa. Agora, outra pergunta aqui. A não ingestão da carne vermelha nessa série X pode estar ligada à nossa intermissão ou curso intermissivo? Não. Lá não se fala nisso porque as pessoas, às vezes, vão passar para lugar que elas vão ter que mexer com isso para ressarcir as bobagens que fizeram no passado. Tem muita gente que nasce em fazenda, vai tomar conta de vaca, de boi, de porco. Tem uma porcada enorme dentro das pocilgas, não é isso? Para tomar conta, e aquilo não é fácil. Agora, não como carne vermelha desde os meus 6 anos de idade por não gostar. Existe algo relacionado sobre isso? Sim. Isso mostra que você já está noutra. Você é um super-homem do futuro, vivendo no presente. Segue essa. Se o seu metabolismo já está bem adaptado, você conseguiu sobreviver, já está ótimo. Isso já é exceção, porque a maioria aí não é assim. Vamos pensar nisso. Mas então... Professor, eu queria entender um pouco mais com sim frutariana, com a sindromologia, que é a síndrome da ectopia afetiva. A síndrome da ectopia afetiva. A síndrome da ectopia afetiva é o seguinte, por exemplo, as pessoas que amam a carne de porco e que só comem carne de porco. Agora, eu estou falando de fruta. Eu estou no extremo, elas estão no outro. Então, o amor delas podia mudar para fruta. Tem frutas lindas. Uma manga madura, por exemplo, é uma coisa impressionante. Não é? A mangaba, por exemplo, umas coisas dessas. Então, é a ectopia que está fora. Vamos amar as frutas e deixar os porcos vivos. A porcada, não é isso? E outra questão do leite, é bem polêmico até na área de nutrição, porque tem 2 linhas, né? Uma que os nutricionistas são a favor e outra não. Mas eu sou contra, você está entendendo? Que eu fico preocupada, assim, que tem pessoas que têm uma intolerância grande à lactose, outras têm alergia à proteína do leite. Tem. E tem pessoas que não têm essa reação aparente. Não, mas a lactase
E depois de uma certa idade, nunca é a mesma coisa. As pessoas não têm possibilidade. Aquilo não é bem assimilado. O que eu penso, assim, como tem uma grande porcentagem de pessoas que têm dificuldade de comer hortaliças, né? Então, os legumes no gerais. E os verdes escuros são uma fonte rica em carboidrato, em cálcio. E como vai tirar o leite, como fazer essa conciliação? Sei, mas isso aí dá jeito. Vem cá, eu não tomo leite há muito tempo, estou vivo. Isso é bobagem. Agora, tem que ter diversificação na dieta, na alimentação. É isso que precisa. O que eu fico preocupada, assim, a pessoa acaba retirando leite. Eu não sou preocupado com esses detalhes, não. Eu não sou preocupado com isso. Que eu acho que tem exagero nisso. O que é isso? Não é comigo, não, tá? Nem, não está nem como... Processo aí. Eu não tenho nada, eu não estou mexendo em nada. Estou falando aqui normal. Sou eu. Hein? Não tem nada de metal, nem nada aqui. Isso é novo? Esse é novo. Isso é alguém que não está gostando aqui de falar do leite, é isso? Au. Eu vou dar uns au aqui para acabar com isso. Mas deve ser alguma coisa por aí. Né? Muito bem. Alô, teste. Então, dona Lucy, vamos em frente. Bom, professor, eu quero pedir, né? Como você disse, quando a gente estiver construindo, eu tive o cuidado de deixar um espaço para plantar, né? Certo. Então, algumas pessoas lá do Serenologia, os vizinhos, já comeram melancia do meu quintal, mamão. E agora, pensando um pouquinho em você, que gosta muito da berinjela, né? Beringa. Aqui, você não sabe, mas hoje a Graça trabalhou com umas 20 beringas da pequena. Que elas encontraram aí, não sei aonde. Ela está trabalhando lá na cozinha hoje. Então, as beringas pequenas são as melhores aqui de Foz. Da gente achar, né? Aquela berinjela pequenininha. Isso. E tem que tomar muito cuidado, porque ela também tem muito bichinho. Eu sei, ela então, sabe. A gente tem que saber... Tem que abrir tudo. Abrir, né? Comprar abrir macia, as pontas né? primeiro, tal. Não é receita, não, mas é curiosidade. Então, eu plantei. Olha, ela faz sem a maior agrotóxico. beringa, a maior... dentro do hemisfério do Sol. Que isso? Alô. Eu já estou falando tudo como é que é. Nesse lado aqui da nossa galáxia, ela que faz a melhor beringa. Mas o que é isso, professor? E conta, o que há, hein? Não sabemos. Vamos tentar. Será que melhorou? É isso? Alô. Aqui está funcionando. Mas então, o que mais? Então, eu adquiri algumas sementes, né, de berinjela, que eu ainda não plantei, sem agrotóxico, já bem trabalhada, né? A pessoa me disse que já vem trabalhando há mais de 5 anos, que é para entrar no processo da limpeza. E você tem espaço lá para plantar isso? Eu tenho algum espaçozinho, a gente dá um jeito, né? E tem lá uns tomates, esses pequenininhos de penca, cerejinha, né? Que eu estou cuidando para trazer, se você quiser você comer, sabe que tomate tudo eu não bem. como, né? Eu também não como tomate, há muitos anos por causa do agrotóxico. Mas e se fossem agrotóxico? Então, de repente... vamos urubucervar isso. bem. Agora, eu também queria informar que, curiosamente, eu gosto muito de alface e eu tenho algum problema com aquela alface repolhudinha. Né? Que aqui em Foz quase não tem, que aqui em Foz a gente é difícil de encontrar aquela alface, não é americana. Japonesa. Ah, lá sei. Então, quando eu abro o caule, tem muito bichinho. Então, a gente tem que tomar cuidado para observar isso, pegar o caule, quebrar para ver se ali tem os bichinhos. Tá bem. E agora, uma pergunta pessoal. Quando eu estou assim publicamente...
Alô, 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 alô. Alô, alô. Alô. Então. Hã? Número que é o microfone. Alô? Alô, alô. Microfone terapia. Tá ótimo. Então, ou quando eu saio da TENEPS, eu tenho assim uma vontade incrível de comer um bife de boi, né, de carne vermelha. O que tem a ver isso? Isso mostra que você deve estar cedendo energia com ectoplasmia para gente muito necessitada que precisa disso. Tá. Por quê? Isso é o problema da energia humana. Agora, você deve evitar isso. Você vai depurando, evita estar comendo carne vermelha demais. Tá, não, eu Porque não com estou. isso você vai depurar o processo da transmissão da energia que você dá, isso vai melhorar as outras consciências. Tá bem. Porque isso aí é que você está entrando, você está assimilando a situação delas. Tá. Está entendendo? E justamente quando eu volto, assim, às vezes, de algum programa de televisão ou que eu esteja em público, isso também ocorre. Pois é. Você está dando energia por causa desse povo nível. Agora, ó, desassimila isso. Uhum. Fica na sua. Tá bem. É o melhor. Tá bem. Certo? Acho que é só isso. Obrigada. Agora, outra pergunta que tem aqui. Quais devem ser as porções de frutas diárias, qualitativa e quantitativamente, no tocante às fibras, vitaminas e minerais necessários para o balanceamento, não sei o quê, nutricional, parece que é isso. Como deve ser a dieta frutariana da diabetes? Isso aí é que a turma está falando para mim. Não são todas as frutas que a gente tem que entrar. Tem uma junta médica que está estudando para mim essa semana. São 3 médicos que estão vendo o que a gente pode comer. A primeira noção que a gente tem é o seguinte: você não pode pegar mesmo aquela fruta que não faz mal, que é boa, você não pode estar comendo em excesso, ou sempre. Tem que variar. Então, isso é sério. A própria manga, a própria banana, ela pode fazer mal na questão parece, da diabetes. Isso alguns acham. Então, não pode comer em excesso. Então, varia, faz uma variação no cardápio. Isso é que é o melhor que a pessoa pode fazer. Agora, eu vou ter uma noção disso, daqui uns 6 meses eu quero trazer isso aqui, que eu vou fazer experiência para ver quais são as frutas que melhoram. Como eu fiz agora um monte de exames complementares, daqui uns meses eu vou fazer de novo. E vou entrar agora fazendo a experiência com a dieta frutariana mais séria. Com isso eu vou saber daqui a pouco o que é que funcionou comigo. Eu, com 76 anos, se funciona para mim, vai funcionar para muita gente com menos idade. Isso pode ajudar muita gente aí. Mas, pode falar. Sr. Valdo, qual a relação, existe uma relação direta da dieta frutariana com o irrompimento do psicossoma? Até um certo ponto, dependendo da pessoa, isso pode ajudar. Por quê? A pessoa vai sutilizar a qualificação das energias conscienciais dela. Entendeu? Então, por exemplo, é a mesma coisa que eu estava falando, deixar de assistir filme de terror, filme de ação, a pessoa não ser tão violenta naquilo que ela faz, está entendendo? E agora, as coisas hoje, a gente está caminhando para uma situação dessa. Por exemplo, eu sempre fui contra a pessoa correr demais, que é o processo do Cooper. Veja bem, a corrida é mais violenta do que você andar a passo apressado. Então, é uma coisa para a gente pensar. O caminho é diminuir a violência daquilo que a gente faz. Entende? Mas agora, nós também não podemos virar banana. Você está entendendo como é que é? Ninguém também tem sangue de barata. O seu sistema nervoso tem que funcionar. Então, nem sangue de barata, mas também nem virar uma banana aí de qualquer maneira. Você mantém sua personalidade, mas sem os excessos. Eu, por exemplo, eu mostro vitalidade nas coisas que eu faço. Quando preciso, eu estou aí. Você está entendendo? Mas eu não exponho isso, eu não baseio a minha vida, eu não embaso, não fundamento a minha vida em violência. Você olha o meu jeito. Às vezes tem até um tiroteio verbal, essa coisa toda, mas isso fica só por aqui. Está entendendo? É porque, para mim, professor, sempre esse movimento mais
agressivo assim da pessoa tinha a ver diretamente com a carne. Assim, não da agressividade, Não, mas da não é vitalidade. tanto assim, da não, pessoa. é mais a tendência, a intenção da pessoa, é a tendência dela. Isso é processo de índole. Tem gente que é belicista há 2 milênios. Essas pessoas não mudam de uma hora para outra. É o Mesmo sem temperamento. comer carne. Mesmo Pois é, sem comer comendo carne ainda piora mais. Você está entendendo? O problema todo é esse. Por exemplo, uma pessoa está frágil. A gente, então, eu receitava sempre no interior, a gente receitava carne de porco, tudo isso. Mocotó, por exemplo. Você levanta cadáver. Você está entendendo? É para levantar o cadáver. Então, lá a gente mesmo fazia isso. Eu mesmo falava, ó, você vai comer mocotó assim, assim, assim. Que era o jeito. Agora, professor, eu sempre comi muita carne. E depois que eu cheguei em Foz, aos poucos, a vontade de comer carne está diminuindo cada vez mais. Tá, Eu não mas sei qual que é a aí relação também é direta. porque, às vezes, aqui você começou a ter uma dieta diferente. A dieta vegetariana, frutariana, isso tudo equilibra, contrabalança, isso aí é sério. Eu acho que a própria rotina do dia também ajuda a necessidade. Agora, ó, a coisa pior que tem, pelo menos no meu caso, eu quero confessar para vocês o que eu acho. Bancando aqui é consim e cobaia. A coisa pior que tem, a meu ver, é a gente não poder comer doce do jeito que eu comia, porque eu fui criado com doce. A carne, para mim, eu nunca liguei, porque lá não tinha mesmo muito. Mas agora, doce, não. Minas Gerais era tudo baseado em doce. Então, eu fui deixando o doce de uma tal maneira até acabar com tudo. Isso sim, isso aí é que é chorar as mágoas. Pôr o dedo na boca, chupar o dedo, porque não tem outro jeito. Eu acho isso muito pior do que fruta. No entanto, o doce também excessivo faz muito mal. A gente tem que abrir o olho com isso. Agora, gente, doce, do ponto de vista de paladar, talvez seja a melhor coisa que tem. O nosso aparelho de corpo. Quer dizer, a possibilidade que nós temos de degustar as coisas, mas até de doce, talvez seja o ponto alto da coisa. Entende? E isso é que eu sempre deplorei, lastimei, sem chorar. Tá certo? Professora, boa tarde. Sim, boa tarde. A minha mensagem aqui é rápida. Eu queria fazer um convite para o senhor e para todos aqui da CCCI. Eu queria que, assim, as pessoas juntassem o útil ao agradável. Tem um pomar maravilhoso no campus da Sinvex, delicioso, as frutas, assim, as árvores estão carregadíssimas. De quê? De todos os tipos de fruta, bergamota, laranja, limão. Né? Ajudem aí, pessoal. Tangerina. Né? Tangerina. Então, porque... E outra coisa, eles deixam entrar lá? Então, o convite é justo para dizer que o pessoal está aí aberto, esperando que todo mundo vá lá, porque o campus está em processo de... Está sendo construído, a gente está vendo aí como acelerar isso, e eu acho que é uma maneira bem produtiva de juntar o útil ao agradável. Agora, pode levar a cesta? Eu posso ir lá com carreta? Olá, precisa de consultoria. É assim? Carreta. Precisa de apoio. Então, está aí o convite em nome do pessoal da Invex. Gente, é uma boa, tá vendo? Dessa vez, vocês não têm por onde escapar. Então, todos estão encantuados. Os antifrutarianos aí estão no buraco. Mas, muito bem, eu te agradeço muito essa contribuição. Professor, teve um último Globo Repórter, não sei se o senhor acompanhou, sobre dieta viva, não sei e tal. Não, eu não vi, não. E a questão é a seguinte, eles tratam que a semente germinada teria uma energia vital que acresceria mais a dieta do que uma semente não germinada. O senhor viu alguma Não, eu já vi que nisso? tinha gente pesquisando isso, mas eu não sei os resultados das soluções atuais, não. Não. Obrigada. Agora não vai acontecer nada. Professor, referente à diabetes, né? Tem alguns alimentos que têm a composição química e a absorção do açúcar ali, da frutose. Se quiser, eu posso trazer alguns livros para contribuir. Não, seria bom, você vai ajudar a gente, seria bom. E até a questão da diabetes. Não, faz uma listagem do que é que um pré-diabético pode comer em fruta.
Hoje em dia tem a O contagem. pré-diabético. Nós temos que começar a fazer com o pré-diabético, que é o meu caso, para fazer com todo mundo, porque todo mundo entra primeiro na pré-diabetes, depois é que vem a diabetes propriamente dita. Hoje tem a... É quando a glicose não entra bem na célula. É aí que é o negócio. Eu, por exemplo, eu tenho o pâncreas bom, tenho o fígado bom, mas eu tenho uma leve dificuldade nisso, por causa do monte de fruta que eu venho comendo há muito tempo. Então tem que selecionar isso agora. Que tem aí a contagem dos carboidratos, né, que influencia diretamente para a alimentação da Agora, pessoa que tem veja diabetes. quais são as frutas que você acha que um pré-diabético pode, uma mulher ou homem, em qualquer idade, pode comer. Você vai ajudar tudo. Viu? Agora, aqui outra pergunta. Percebi na minha alimentação uma correlação entre o leite e derivados e o meu processo de asma. Acho que a lactose faz mal à minha saúde. Parei de tomar leite. Ainda uso iogurte de vez em quando, mas percebo que me faz mal também. Queijo não me faz mal. Tem alguma contribuição quanto a isso? Então, veja, aqui é o processo de asma. Aí depende, né? Precisa de ver a pessoa, a idade dela, uma opção de coisa para ver o processo da lactase. Né? É difícil de falar isso aí sem ver. Meu marido é engenheiro de Minas e informa que já existe técnica de concentração eu acho que é ouro isso aqui, que usam bactérias como agente ativo no processo. As bactérias ingerem o minério moído e liberam uma excreção mais rica em não sei o quê. Agora, esse material segue para outras etapas de concentração. Está vendo? Então, ó, já estão começando a estudar o processo da mineralogia. Isso é importante. Eu sei que estão, eu já vi essas coisas já há algum tempo. O problema é o seguinte, ó, para essa nossa amiga, peça para ele, para dar depois, ou indicar para nós onde é que a gente pega isso na internet. Isso vai ajudar muita gente aqui, porque ela não está mandando onde é que é os dados. Agora, gente, eu queria aproveitar agora, eu queria trazer no próximo domingo o verbete debate, que eu acho que é para pôr um pouco de fogo, esquentar vocês um pouco, que eu acho que de vez em quando a turma está um pouco mais mole. Entende? Para mim é o frio, né? Afinal de contas, hoje teve abaixo de 0 aqui, né, de madrugada. Abaixo de 0. Então, é natural que o povo fique um pouco meio... Quando a pessoa esfria, ela fica morna. Você está entendendo ou não? Vocês entenderam o que eu falei? Entenderam? Quando a pessoa fica fria demais, ela fica morna para falar. Então, nós vamos trazer o debate no próximo domingo. Vocês estão de acordo, né? Tudo bem? Agora, hoje nós vamos ter aqui 20 temas para você escolher. 10 são novos. E outra coisa, por incrível que pareça, é para amanhã, segunda-feira. Não é para terça, não. Para amanhã. E outra coisa, amanhã vai ser a primeira segunda-feira, eu vou contar quantas pessoas e quem é que vai aparecer. Aquela pessoa que está acostumada a dormir o dia inteiro na segunda-feira, amanhã não vai poder mais. Tá certo? De modo que alguns horários vão ter que ser mudados. Alguma coisa vai acontecer. De modo que amanhã vou ficar de olho em quem é que vai aparecer. Não, ela está querendo fazer um bolo. Depende, se é de fruta, tudo bem. Né? De fruta, tudo bem. O problema todo é comer algum doce que seja de fruta, suave. Aí vale a pena. Pois é. Mas olha, pode falar, por favor, Gustavo. Teste. Agora sim, né? Não, eu liguei, não está funcionando. Professor, lembrando, já que o senhor falou das árvores frutíferas e tudo mais, eu estava... já até comentei com algumas pessoas, por exemplo, se houvesse mais... plantassem mais angiospermas, né, as árvores frutíferas na cidade, poderia ser um meio de acabar com a fome também. Mas ó, em cidade você desiste que eles não querem isso, porque eles gastam muito dinheiro para limpar a cidade. Então, por exemplo, hoje em dia a indicação é economizar para o público. Brasília, por exemplo, está cheia de árvores estéreis,
que não dá fruto. Então, veja, eu sou contra a árvore estéril. Eu sou contra a esterilização de qualquer coisa. Mas agora, veja, Brasília está cheia de árvores que não dão fruto. Por quê? Isso suja menos a rua, então precisa de menos limpeza. Então, nas ruas, eles olham demais isso. Então, falar para pôr árvore frutífera não adianta. Eu desisti há muitos anos. Poderia fazer praças. No movimento né? espírita eu já falava isso. Depois eu desisti, eu vi que não dá. Isso ajudaria muito, né? Ajudaria, mas o processo é a gente fazer pomar por nossa conta. Cada um se mexer e mexer nisso. Hoje já é uma orientação do processo da ecologia, entende? Do planeta Gaia. Eles já estão pensando muito nisso. Eu sei também que tem esse problema do agrotóxico, mas eu já vi várias tortas e bolos de casca. Então, assim, eu sei que tem o processo do agrotóxico, mas teria alguma maneira, alguma forma de lavar isso aí, limpar e reaproveitar esse tipo de... Olha, eu só como fruta cortando a casca, isso já há muitas décadas. Porque eu vi as coisas na Argentina para ver como é que é. E eu já falei aqui várias vezes, morango e tomate eu não como faz dezenas de anos, por causa de agrotóxico. Agora, eu comecei a ver isso na Argentina com os nazistas, que eram pesquisadores lá. Isso foi na década de 50. Agora, eu vi muita coisa perto, isso assusta a gente. E outra coisa, eu já tive ameba histolítica, devido comer nas casas dos meus pacientes, que eram tudo de arrabalde. Eu fui tomar água, comer alguma coisa, porque você chegava, médico, você chega lá, você não podia estar, aquilo é um desaforo, ainda mais em Minas Gerais, que o povo é tudo hospitaleiro. Lá fui eu comer e beber água, peguei uma ameba histolítica, que foi um troço terrível, a ameba. Entende? Agora, foi um custo, mas eu só pensei em ameba para acabar com ela. Alguns meses depois eu acabei. Mas não foi fácil. Também, nunca mais eu coloquei nada na minha boca nos lugares que eu ia. Falei assim, ó, não posso que eu estou de dieta. Então, eu falava isso. Às vezes a comida estava linda. Eu morrendo de fome. Não, eu estou de dieta, não posso. Tá? Quando eu faço isso também. Mas é a vida. Professor, dentro da orientação, então, por exemplo, se a gente vai fazer uma visita, né, que eu sou enfermeiro, né, a gente vai fazer uma visita domiciliar, orienta a pessoa. A gente vê que já na cultura desse pessoal, às vezes ele não tem dinheiro para comprar uma carne, uma fruta, mas ele vai lá e compra um chips, compra uma Coca-Cola. E a gente vai e orienta, ó, tem que comer isso, tal, não evita comprar isso, vai comprar aquele salgadinho. Mas a maioria, ela come o junk food, quer dizer, comida de lixo, que é mais barato e mais acessível. O americano chama junk food, que é a comida de lixo. Aqui em Foz ainda tem muito disso. E eu acho que aqui nós nadamos com uma fartura enorme em matéria de comida. Foz tem muita fartura de comida. Não é todo lugar que é assim, não. Um lugar que eu vi que tem muita também, na ocasião que eu frequentava lá, era Goiânia. Toda a zona que tem muita coisa rural, aquela área, assim, tem muita fruta, muita coisa da natureza, é bom. Mas assim, o que a gente poderia orientar? Porque uma pessoa dessa, ela, O infelizmente... problema é instruir e mostrar o que é. A primeira coisa que você deve falar com a pessoa é o seguinte, você quer viver muito ou pouco? Se ela falar que quer viver pouco, não adianta você conversar com ela. Se ela quer viver muito, aí ela vai fazer força para melhorar. Dá um choque, né? É o jeito. Tá, obrigado. Então, Silvio, hoje nós estamos falando em você. Silvio quer dizer selva. Selva quer dizer comida, fruta. De modo que hoje é o dia dele. Tá certo? Tá Silvio. certo, obrigado. Sr. Valdo. Para frente. Mas então. O senhor sempre comentou que a cenoura sempre ajudava na projeção lúcida. Sempre ajuda, né, na projeção lúcida. Existe alguma fruta também que ajude nesse processo? Tem umas coisas que nós já escrevemos sobre isso, mas isso nunca foi estudado direito. Essas coisas se estudam desde o século XIX. Entende? Que são a dieta projetiva, como a gente chamava. Eu cheguei a escrever sobre o assunto. Mas olha, para fazer isso, tenho que gastar milhões de dólares para fazer pesquisa. Eu nunca tive chance de fazer uma coisa dessa. Agora, deve ter alguma coisa, mas não é bem só a fruta. É examinar quais são os elementos, os ingredientes, entendeu? Que possam permitir o processo da pessoa. Então, examinar primeiro o que é que vai para o problema do pulmão, a cabeça,
vê de acordo com aquilo que predispõe a pessoa a sair do corpo, o que é que ela pode comer para fazer essa predisposição. Então não é só fruta, é uma opção de coisa. Então é um problema de dieta mesmo. Agora, uma coisa que a gente sabe é essa. Se uma pessoa, por exemplo, isso eu já escrevi, faço até piada do negócio. Uma pessoa chega e come um frango inteiro e vai dormir, ela quer sair do corpo, ela não vai sair, ela vai ter pesadelo. Então, o excesso de qualquer coisa faz mal. Isso aí a gente tem que ver que é um negócio contra a projeção. Agora, a coisa da projeção é o seguinte, se uma pessoa pensar bem, ela supera o processo todo e ela mesma vai fazendo a dieta natural e espontânea por si mesma. Entendeu? O próprio instinto, a inspiração, a intuição dela, ela vai vendo o que ela evita e o que ela busca. Isso ajuda a pessoa na projeção. Entende? Aí vem a inspiração de amparador, vem a opção de coisa. De modo que amparador, se tem um ambiente, um holopensene adequado, para ele poder sugerir alguma coisa, ele ajuda muitas pessoas. Então isso deve ser levado em consideração, que é uma coisa séria. Ajuda muito. E nos processos parapsíquicos também, né? Também. E as energias. A ingestão de frutas, então, melhora tudo. Tá. Melhora muito mais. Gente, nós vamos aproveitar aqui agora a hora, e eu queria pedir para vocês que o nosso amigo, o Budel, está aí. Então seria bom dar para ele um micrófono que funciona, para ele poder fazer uma exposição da condição dele para nós. Onde é que ele está? Aí, dá para ele aí esse micrófono. Pode ficar aqui. Primeiramente, te cumprimentando, professor Waldo, cumprimentando a todos as senhoras e os senhores que estão aqui. Muitos já nos conhecemos, dois em especial são de minha convivência diária, que trabalham conosco lá na Câmara Municipal, o Waldson e a Paula. Tá? E eu havia conversado com a Paula e o Waldson para que desse um alô aqui ao meu amigo Waldo, da possibilidade de a gente vir falar um pouco aqui sobre algo que é fundamental, política. E nossa trajetória já é antiga, né, professor Waldo? Eu tive o prazer de participar, ser um agente, uma pequena semente, mas eu fui um agente que participou da criação do centro aqui, em 1995, tá? Na época eu era secretário de obras. E estivemos por ter tido uma experiência da Câmara itinerante aqui, mas infelizmente foi impossível pela legislação, nós tivemos que abortar o processo, vamos voltar depois de passadas as eleições, mas hoje eu pedi essa permissão aqui ao professor Waldo e estou pedindo essa permissão a vocês para falar de um assunto que é fundamental para nós, política. Política, nós fazemos política do momento que acordamos ao momento que dormimos. Todas as ações que ocorrem na vida nossa é política, desde que em casa, na escola, no trabalho, e as políticas públicas e os cargos públicos. E nós estamos frente, professor Waldo, de da eleição que eu tenho comigo, a eleição mais importante. Não a que elege o cargo mais importante da nação, mas que é a eleição mais importante para quem vive na cidade. Dia 5 de outubro, 5.560 e tantos municípios estarão elegendo os seus prefeitos e quase 50 mil vereadores. E por que eu digo que é a eleição mais importante? Porque é a eleição que define os dirigentes que nós nos encontramos todo dia. Os dirigentes que definem a nossa cidade, os dirigentes que gerenciam a nossa cidade. Por isso que é uma eleição extremamente importante. Segundo, é uma eleição que nós, brasileiros, também temos um foco errado. E eu falo nós, a grande maioria, e já me incluí entre ela. Hoje não me incluo porque eu estou no meio político e a gente tem essa visão, mas boa parte do eleitor não tem essa visão. Que nós estamos elegendo, no dia 5 de outubro, representante de dois poderes independentes, dois poderes que fazem parte do tripé do modelo democrático que nós vivemos, o legislativo, que é a Câmara Municipal, e o executivo. E a cidade hoje
já tem praticamente definido o seu candidato a prefeito e todos os olhos está ao candidato a prefeito. É essa cultura nossa. Por várias razões. Pela tradição, pelo número de candidatos. O número de candidatos a prefeito é pequeno. Aqui em Foz, esse ano, tem 6. Tempo de televisão, exposição na mídia. Já o legislativo, somos quase 190 candidatos. Tempo de TV que dá mal para se dizer, oi, meu nome é Enéas. Tá? Mas, que é uma grande verdade, minha gente. Nós estamos elegendo 15 vereadores. Hoje somos 14. Mas a próxima legislatura, que começa no dia 1º de janeiro de 2005, serão 15. Foz do Iguaçu passou o patamar dos 300 mil habitantes. E, professor, a Constituição define municípios acima de 300 mil habitantes, o número mínimo de vereadores é 15. Então, Foz vai eleger 15 vereadores. E vereadores esses que vão participar do poder que eu julgo o mais importante nesse processo. O prefeito é importante? Claro que é. É o gerente que vai gerir os negócios da nossa cidade e que nós estamos conferindo para eles um mandato. A diretoria, o conselho dessa empresa, que se chama Foz do Iguaçu, que somos nós, população, estamos conferindo um mandato de 4 anos ao nosso gerente, ao executivo da cidade de Foz do Iguaçu. Só que esse executivo, ele tem que prestar conta para um conselho fiscal que esta cidade elege, que são os vereadores. Então, o vereador tem um papel extremamente fundamental, que além de ser esse membro desse conselho fiscal, em última análise, porque ele vai fiscalizar não só a aprovação do orçamento público, como a realização desse orçamento, esse vereador também vai fazer as leis que regem a nossa comunidade. Então é importante que essa pessoa esteja preparada. É importante que essa pessoa tenha posições firmes. É importante que essa pessoa não se vergue a imposições do Poder Executivo, que tradicionalmente o nosso país tem, historicamente, uma ascendência muito forte do Poder Executivo sobre o Legislativo. E se nós não temos esse poder independente, vira algo que não condiz com o que determina a nossa Constituição. Então, por isso que a eleição de vereadores é fundamental, minha gente. Fundamental que nós analisemos, participemos, escolhamos alguém que nós julguemos ser uma pessoa que nos represente lá e nos represente à altura, mas principalmente saiba o que fazer. Saiba qual que é a função constitucional de um representante do Legislativo, que infelizmente a maioria não sabe, porque às vezes vocês estão escutando, cara, porque eu vou construir a escola, vou fazer a creche, vou fazer o asfalto. Vereador não constrói nada, não faz obra. Vereador legisla, fiscaliza e tem uma ação política que não está inscrita na Constituição, em nenhum manual, mas tem uma função política que é de fazer o elo entre o poder público e a população, porque é lá na Câmara que a população bate todo dia com as mais variadas necessidades. Então, aí é a função do vereador, vir à comunidade, saber o que a comunidade está precisando e levar essa necessidade às várias esferas do poder público. Essa é a função do vereador, que infelizmente a grande maioria fala errado, ou seja, vem com promessas, não por má intenção, mas que infelizmente por um desconhecimento total do que é a função do vereador. Em cima disso, em cima dessa pequena explanação, eu tive estou tendo essa oportunidade aqui, para mim ímpar, viu, professor Valdo? Porque aqui eu estou falando com pessoas que são, para mim, o público que eu estou buscando para essa minha eleição. O voto consciente. O voto consciente você tem 2 fases para conquistá-lo. Pedi-lo, que eu estou aqui pedindo, e conquistá-lo. Pedir é fácil, é vir aqui, dizer, preciso do voto de vocês. Conquistá-lo é um pouquinho mais complicado. Você tem que dizer alguma coisa. Não é simplesmente cair da mudança e dizer, sou candidato a vereador, e daí, Budel, você é vereador, por quê? Estou pedindo, estou saindo à reeleição, em cima, minha gente, de uma história política. Não vou falar da história pessoal, profissional, sou engenheiro civil, me formei na Universidade Federal do Paraná,
em 1980, tenho uma vida profissional que tranquilamente posso dizer para vocês, uma vida que eu julgo extremamente positiva, porque tive a oportunidade de participar de grandes obras, tanto no setor privado como no setor público. Dizer que as grandes obras de Foz do Iguaçu, Sorvaldo estava aqui, viveu Foz do Iguaçu no período de 93 a 96, período em que grandes ações de obras públicas foram feitas. Você vai dizer, daí, não é a tua obrigação? Claro, a minha obrigação fiz, mas fiz com competência, mas o que me traz falar dela para vocês? Dizer que isso me deu experiência pública, de relacionamento com a comunidade, de relacionamento entre os poderes, bagagem para poder estar numa eleição. Em outubro de 2004, há 4 anos atrás, me candidatei a vereador. Minha gente, fiz 3.366 votos. Talvez aqui dentro eu tenha votos. Talvez ou com certeza. Mas é muito voto. E, professor Valdo, voto, para a gente saber o que significa o voto, eu tenho uma experiência. É só você pegar uma planilha, começa um papel em branco e a gente começar. Quem que vota em mim? Aí você começa. Eu, número 1, eu. Segundo, a esposa, ou o pai, a mãe, o filho. Vai somando. Minha gente, a hora que chega no número 50, a caneta começa a ficar pesada. Estou falando de pessoas que você tem certeza que votam em você. Então, por isso que eu digo, 3.366 votos é muito voto para uma eleição a vereador, que você compete, que eu competi com 300 e poucos, na eleição passada eram 300 e tantos candidatos. Tá? E esse voto, para mim, foi extremamente sagrado. Em cima desse voto, a partir do dia 1º de janeiro de 2005, eu assumi um mandato de 4 anos como vereador. Nesse mesmo dia 1º, fui eleito presidente da Câmara. Tá? Passaram-se 2 anos, que o mandato do presidente é de 2 anos, 2005 e 2006, no final de 2006, concorri à reeleição. Pela primeira vez, não estou parafraseando o presidente, mas pela primeira vez na história de Foz do Iguaçu, um presidente de Câmara foi reeleito. Isso eu fui reeleito pelos vereadores, tanto de situação, de oposição, vereadores de bancada neutra. Se eu fui reeleito, eles entenderam que eu realizei um papel de altura de presidente. É nisso que eu quero falar para vocês. A minha trajetória pública como secretário de obras e na Câmara. Na Câmara, dos projetos que nós apresentamos, não vou falar aqui que a gente perderia muito tempo, mas um dos projetos foi o da Câmara Itinerante, que nós não conseguimos fazer aqui no centro, mas que vamos fazer após a eleição, é a primeira que está marcada. A Câmara Itinerante foi um projeto que eu apresentei e foi aprovado por unanimidade com um propósito: tirarmos lá da nossa sede as sessões, levá-la à população, com uma característica diferente, com uma estrutura diferente, onde nessas sessões quem fala é a população, com o objetivo de realmente democratizar, abrir e dar publicidade às ações do Legislativo. Foi um sucesso. E levamos não só às comunidades, aos bairros, associações, levamos à universidade, para debater com a universidade, os universitários da cidade. Então, coloco isso como um projeto. Como gestor de um poder público, Câmara de Foz do Iguaçu, fui eleito já no começo de janeiro de 2005 presidente da ACAMOP. Para quem não assimila o que é a ACAMOP, não tem conhecimento, a ACAMOP é a Associação das Câmaras de Vereadores do Oeste do Paraná. São 57 municípios. Foz do Iguaçu assumiu pela primeira vez uma eleição, cargo eleito pelos todos os vereadores da região, com qual objetivo? De colocar Foz no contexto da região oeste, abrir essa cidade. Depois disso, fui vice-presidente do Comitê Latino-Americano de Vereadores. Criamos o primeiro parlamento, professor Valdo, trinacional no mundo. Aqui na nossa tríplice fronteira, nós temos aqui um parlamento que se reúne mensalmente dos vereadores de Foz do Iguaçu, de Foz do Iguaçu e Santa Terezinha pelo Brasil, Cidade de Leste, Hernandária, Mingoguaçu e Porto Franco pelo Paraguai, Porto Iguaçu, Vanda, Porto Libertar e Porto Esperança pela Argentina. Mensalmente, esses vereadores se reúnem para debater os problemas da cidade. Foi um projeto que surgiu na nossa gestão na Câmara. A Frente Parlamentar Internacional de Municípios de Fronteira. Começamos a discutir que
Às vezes nós achamos que só somos nós aqui. Nós somos o ponto mais importante da fronteira brasileira, professor Valdo. Dos quase 17 mil quilômetros que nós temos de fronteira, desde o Chuí até o Iapoque, existem 26 pontos de cidades pares, ou cidades em maior quantidade, em limite, como o nosso caso aqui na Tríplice Fronteira. 26 pontos. O que fizemos? Começamos a sentir que os problemas que acontecem nas cidades de fronteira são os mesmos. Eles só diferem na intensidade em função da importância do número de pessoas dessa fronteira. E isso nos proporcionou e nos levou a chamar essas pessoas, brasileiros, argentinos, paraguaios, uruguaios, bolivianos, peruanos, colombianos e venezuelanos, a debater os nossos problemas de fronteira. E, minha gente, em todas nós fizemos 6 reuniões, e principalmente nas Tríplices Fronteiras. Começamos lá em Uruguaiana, depois a nossa, depois fomos a Brasileia, que é na divisa do Brasil, Peru e Bolívia, e Peru, Bolívia e Peru. Depois fomos a Tabatinga, que é na fronteira do Brasil, Colômbia e Peru. Por último, estivemos lá na fronteira de Brasil-Venezuela e a Guiana Inglesa, lá em Pacarema, há quase um ano atrás, onde se começou a discutir lá. Foi a primeira reunião de vereadores lá, proposta pelo pessoal de Pacarema, para discutir lá o assunto das demarcações indígenas em Roraima, que é um problema que eles estão lá debatendo bastante. Mas a função nossa foi de fazer com que brasileiros e os demais países com os quais nós fazemos limite na América Latina, só não fazemos com o Equador e com o Chile, debatêssemos os problemas de fronteira. Então, levamos as nossas ações além da nossa divisa, além de olhar no umbigo, olhando Foz do Iguaçu num contexto que ela tem forte no contexto do Mercosul. Então, resumindo, é essa caminhada que nós fizemos aí durante esses 4 anos que findo agora no dia 31 de agosto, e venho pedir o voto, não em cima de promessa, não estou prometendo para vocês que vou construir isso, aquilo. Estou me comprometendo a fazer o papel do vereador, do legislativo, papel esse que a gente acabou de discutir. E em cima dessa história que eu estou colocando o meu nome, pedindo o voto preciso do voto, o voto de vereador, eu falei, é difícil, é um voto de corrente, é um voto que você conquista em reuniões como essa, e principalmente com pessoas que, com certeza, você está discutindo o voto consciente, o voto que, a partir do momento que ela decidiu, é um voto que não muda e a tendência é aumentar. Agora, nós queremos te agradecer que você esclareceu muito aí, e tem uma boa turma nossa que está estudando os processos de sociologia e da política aqui. Isso aí vem clarear um pouco, porque saindo dele, todas as coisas diz respeito à nossa área. Eu que estou aqui vendo o que é que ele faz, ele é um dos mais operosos de todos os políticos dessa região. De modo que é uma coisa para vocês ponderar, ver o que é que vocês... E vamos agradecer a sua presença, tudo isso que você falou aqui, que vai nos ajudar, por causa das informações que a gente tem nesse período. Eu que agradeço, professor Valdo. Olha, não vota no nome, né? Vota no número. Deixar o meu número, 45123, e também, por uma questão de ética, eu tenho que pedir o voto ao prefeito da minha coligação. Mas, como eu falei, o prefeito, muita gente já definiu e respeita as suas definições. A minha coligação é com o Reni Pereira, mas respeito as posições definidas, não discuto isso, em função de saber que, a partir do momento que a pessoa decide o voto, a pessoa Valdo decidiu, mas a vereador, depois a gente vai deixar aqui um livreto e um cartão aí com o número, quem puder nos ajudar, preciso, e estamos à disposição, e o próximo encontro vai ser na Câmara Itinerante aqui, pessoal. Tá bom. Ok? Bom, obrigado. Vamos. Satisfação. Gente, nós agora então vamos fazer a eleição. Está entendendo? Hoje nós temos 20 assuntos aí para você. Pessoal, a gente vai ler os verbetes e temos 7 recados. Eu vou pedir... Não? SP2 não. Tá, eu vou pedir para todos ser os mais objetivos possíveis, porque 15 horas vai começar aqui um evento do jornal e temos que guardar tudo. Os recados são na seguinte ordem: Juliana, da OGC, César, do Tertuliário,
Unicim, Flávio, Heterocrítica, Cristiana e Eduardo e a Simbexis. Obrigada. Vamos lá então, gente. Verbetes novos.